Olá, meu nome é Lotte Schmidt, essa é minha irmã Calico. Olá. E esse é o podcast Autoconhecimento na Prática. E nesse episódio a gente vai falar sobre gratidão. Gratidão. Muitas vezes a gratidão está associada a esse pensamento positivo, de que as coisas vão dar certo. Não que necessariamente ela seja isso, mas é muito associado a isso. Sim, falar de gratidão é também falar do pensamento positivo, né? E é uma coisa meio polêmica, né? Falar mal do pensamento positivo, digamos assim, né? Mas eu acho que tem todo um outro lado do pensamento positivo que não é explorado, digamos assim. E essa é a proposta de hoje. Que na verdade os perigos do pensamento positivo e a própria gratidão, né? De você focar só em gratidão. Sei lá, eu briguei com fulano, ou eu não gostei da atitude de fulano. E aí, para não pensar nisso, tipo assim, não posso brigar com fulano, não vou, saber arrumar uma confusão porque fulano falou isso. Em vez disso, vou focar no positivo, né? De você encontrar uma coisa para ser grato nesse dia. Então, eu sou grato que eu vi o passarinho, né? Eu consegui ver um lindo pôr do sol. E não é não querendo valorizar. Acho que se teve coisas boas no seu dia, a gente realmente usar isso para energizar você, para você valorizar. Então, quando eu digo para tomar cuidado com a gratidão e com o pensamento positivo, não é para não valorizar as coisas positivas que tiveram no seu dia. Claro que a gente tem que valorizar. Se você viu um passarinho, aproveita isso, curte isso. Se você viu um pôr do sol, curte isso, deixa que isso te energize, mas não ignora as coisas, não usa isso para ignorar coisas que podem te deixar mal. Se fulano brigou com você ou falou alguma coisa que você não gostou, em vez de ignorar essa situação, o que pode acabar meio que agravando a situação. Porque se você não ignorar e falar, poxa, fulano falou isso, eu não gostei. Por que eu não gostei, né? Será que não tá legal? Acho que talvez eu deveria conversar com fulano. Pensa sobre isso. E você vai chegar, assim, numa conversa que você pode ter com fulano que vai melhorar sua vida, melhorar sua relação com fulano. Mas se você vai ignorando, vai meio que acumulando essas situações, né? Que podem te fazer mal. E isso só gera mais estresse, vai acumulando dentro de você. Apesar de você não estar com foco nessa situação que está te estressando, ela continua acumulando dentro de você. É o que o pessoal geralmente fala, né? A panela de pressão, uma hora ela vai explodir. Exatamente. Mesmo que seu foco não esteja nela. Ela tá lá, você só tá ignorando. Exatamente. Até eu acho que pode acontecer, porque é muito de, às vezes, a pessoa começa fazendo alguma atitude que não te irritaria tanto, parece inofensiva, você escolhe ignorar. E essas atitudes podem ir aumentando com o tempo, e você já escolheu ignorar a primeira, você escolhe ignorar a segunda, a terceira. Quando você percebe, você está num poço profundo e você fala, como é que eu entrei aqui? Mas se você não tivesse ignorado e tivesse só vou usar o pensamento positivo, não foi nada. Você não teria caído num poço tão profundo. Você estaria mais atento aos sinais das outras pessoas. O problema do pensamento positivo é esse, de às vezes meio que coloca você numa ideia de que dá para ter uma vida, né? Que a sua vida fique só arco-íris, né? E não dá. A gente tem que ser capaz também de lidar com as situações ruins e não jogar elas para debaixo do tapete. Então não é que assim é ruim, né? Tipo, pensar positivamente. Às vezes tá difícil, você precisa de uma forcinha, né? Pensar, não, vou pensar, vai dar certo, ou tem que pensar alguma coisa boa que aconteceu no meu dia para me ajudar. Mas isso, tipo, para te ajudar a lidar com uma situação ruim que você não está ignorando. Porque o problema é você usar isso para ignorar as situações que não estão legais na sua vida. E por isso que eu trouxe o assunto hoje, né, para esse episódio, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Meio que virou uma moda. E outra coisa que também eu acho um pouco perigosa, principalmente com a ideia da gratidão, é que como parece uma coisa muito legal, né? Você vê todo mundo falando gratidão, parece uma coisa meio iluminada, né? Tipo, nossa, você é uma pessoa que consegue ser grata. Aí as pessoas, elas começam a tentar meio que emular isso. Tipo, eu quero ser grato, eu preciso ser grato. E aí ela começa a tentar fabricar um sentimento de gratidão que ela não está de fato sentindo. E aí, só que você se sente obrigada a ficar ali fingindo que você agradeceu. Aí você vai no final do dia,
vou agradecer a árvore, vou agradecer o passarinho, vou agradecer. E você tá se forçando a ser uma pessoa que você não é, a ter sentimentos que você não sente. E a gente forçar coisas que não são de verdade também faz mal pra você. Sim. O ideal é ser sincero. Então, vamos ser sincero, meu dia não foi perfeito, então eu lidar com a minha chateação, com esse dia não foi legal. Às vezes o dia não foi, não tem nenhum passarinho para salvar. E aí a gente, ao final do dia, lida com isso. Lida com o fato de você ter ficado chateado, ter ficado triste, ter ficado irritado. Se você lida com essas emoções, você não precisa ficar assustado com elas a ponto de tentar ignorar, de tentar não preciso do pensamento positivo. Eu acho que se a gente não está assustado pelo pensamento negativo, você não precisa combater ele com pensamento Eu positivo. acho que até a gente já falou de alguma outra vez, tem que saber Uhum. viver um equilíbrio. Sim, O seu dia tem coisas boas e o seu dia tem coisas ruins. Você não tem exatamente. que ser puxado nem para um lado extremo, nem para o outro extremo, porque a vida não é um arco-íris e a vida também não é Sim, um poço profundo. É exatamente. ter a sabedoria de reconhecer o caminho do meio, sempre o caminho do Isso. meio. Mas também tem outra coisa, que a pessoa ela tenta sentir gratidão pelas coisas ruins que aconteceram com ela. Sim. E aí eu acho que evidencia mais o quanto isso é problemático, ou pode ser problemático. Que tenta ter gratidão, assim, em situações Eu vou falar para extremas. você. Teve uma vez que foram fazer um Ah, trabalho comigo, né, de ah, não. terapia. Constelação. Era tipo uma constelação, mas não era constelação, porque a pessoa também não era assim um profissional da constelação. Não se ninguém se Não é sinta complexo. ofendido pela constelação. Mas aí me mandavam falar com cada um dos meus antepassados, do lado do pai, do lado da Ah, mãe, entendi. Esse é um bom exemplo. que, falar a verdade, eu nem conheço, Uhum. né? Nem meus avós direito eu conhecia. Conhecia melhor minha avó, meu avô do lado da mãe, mas também não era um relacionamento muito bom. E aí eu tinha que ficar agradecendo eles por Uhum. as coisas boas e as coisas ruins que eles me deram. Até pelas coisas ruins. Ah, pelas coisas ruins também. Eu falar que não funcionou comigo, tá, gente? Vai ver, a pessoa não soube fazer. Não vou querer ofender ninguém que faz constelação Já aqui. ofendeu, já. Mas não funcionou nada. Primeiro que eu não conhecia eles. Segundo, que coisas boas, que coisas ruins. Eles não me deram nada, eles nem faziam parte da minha Mas vida. mesmo que tivesse feito, às vezes a pessoa tá contando uma história. Trabalho com terapia, às vezes as pessoas vêm com histórias, né? Que a coisa Sim. aconteceu ruim, o marido batia, o pai era escroto com a pessoa. Então, às vezes tem situações assim e outras pessoas vêm com a sugestão, assim, o conselho de mas você tem que ser grato por isso ter acontecido, porque, sei lá, se é seu pai e sua mãe, eles te colocaram no mundo, ou então Era porque isso mesmo. você tem bastante isso, você tem que ser grato porque você aprendeu com aquilo, isso Uhum. permitiu que você crescesse, e isso é perigoso, gente. Primeiro porque, poxa, porque você tem que ser grato a uma pessoa que fez uma coisa ruim. Se você cresceu com isso, o mérito é todo seu. Eu vou ser aquela pessoa que fala, o mérito é seu, não do outro. Não vamos Meu pai me abandonou. Ah, seja grato. Graças a isso tentar você é essa pessoa de isso. hoje. Você tentar deixar um abuso, uma situação ruim, embelezada. Então eu já acho que começa daí muito errado. A gente tentar embelezar uma situação ruim. O mérito é seu, você cresceu e você poderia ter crescido também, mesmo que aquela situação ruim não tivesse acontecido. Mas, de um ponto de vista terapêutico, isso impede você de trabalhar os seus reais sentimentos. Principalmente se é uma Sim, situação extrema dessa, uma situação sim. ruim. Então, você ficou chateado, você ficou magoado, você ficou traumatizado, você tem todos esses sentimentos negativos dentro de você que você precisa trabalhar até o final para poder de fato ter superado o que aconteceu. E aí, se a pessoa é, acha que não, eu preciso chegar lá na aceitação, na gratidão, no perdão, né? Também falar, a gente tem que Uhum. perdoar. Aí ela passa por cima disso tudo que aconteceu, ela não dá espaço para que esses sentimentos sejam trabalhados e ela se força a chegar num perdão que não é real. Talvez um dia uma pessoa, não seria eu, não sou rancorosa, mas uma outra pessoa poderia de fato chegar no perdão Sim, depois que ela tivesse trabalhado todos os sentimentos negativos. E quando a gente nega isso dentro da gente, também tem a questão de você negar seu próprio sentimento, então de você se sentir culpado de sentir coisas
que a sociedade, né, se as pessoas à sua volta estão dizendo que você tem que perdoar, tem que ser grato, então faz você sentir que isso não é aceito, faz você sentir que esses sentimentos são errados, e aí você condena também eles como errados. E toda vez que você sentir raiva por causa do que fizeram, você vai abafar isso pensando, não, isso é errado, isso é ruim, isso é de uma pessoa ruim. Uhum. Eu não devo sentir isso, eu devo Isso. sempre perdoar. Eu só acho também, você falou da raiva, mas muita gente ou tá tão afastada ou tem tanta dificuldade que não consegue perceber que tem raiva de algum acontecimento. Ela bloqueia tanto que ela bloqueia até a própria raiva. E aí então a pessoa tem que fazer um caminho mais longo ainda, porque primeiro ela tem que conseguir chegar na raiva, na mágoa dela, para seguir adiante. E que eu acho que é o mais difícil, que as pessoas bloqueiam sentimentos negativos. Justamente por causa disso. É por isso que a gente. O que eu tô tentando fazer é normalizar, vamos dizer assim, o negativo, a não gratidão. Os pensamentos negativos e a não gratidão. E por isso que eu falei, você tem esse sentimento. Se aconteceu alguma coisa de ruim, alguém falou alguma coisa ruim, alguém fez alguma coisa ruim, não importa se você não está sentindo, você tem. Você é um ser humano e você vai ter esses sentimentos. Se você não está sentindo, não tem consciência deles, é porque eles estão bem enterrados. E talvez seja por causa de um próprio julgamento seu e talvez das pessoas ao seu redor de que isso é negativo, de que isso é ruim, de que você tem que chegar no perdão, você tem que chegar na gratidão, você tem que ser uma pessoa positiva. E é por isso que eu acho que às vezes esse tipo de pensamento é perigoso, porque eles fazem meio que um modelo de coisa positiva e superior, e isso afasta você da normalidade. É normal ter raiva. Com certeza. Normal ter raiva, faz parte do ser humano. Normal tá magoado. Normal tá magoado. Eu acho que a gente tem medo da raiva porque ela acaba, às vezes, levando a cair as máscaras, né? Nesse caso, se a pessoa aconteceu alguma coisa ruim, mas não, ela tá tentando ser positiva, ser superior, ser grata, ser, né, perdoar. E aí, se ela dá voz à raiva, vai mostrar que isso é uma falsidade, que na verdade ela não perdoou. Se ela deixar a raiva seguir adiante, ela vai acabar apontando para as outras pessoas os erros que as outras pessoas também cometeram. Sim. E essas pessoas também estão tentando esconder os erros delas. Também. Elas não querem que ninguém aponte nada na cara delas. Por isso que cai as máscaras De todo mundo, coletivamente. Não E é só por isso que as pessoas têm muito medo, porque os sentimentos negativos, no geral, eles têm esse poder. Sim. Então, claro, às vezes é legal a gente ser positivo para lidar com o que está difícil, mas também vamos ver o valor dos sentimentos negativos, digamos assim. Porque o sentimento negativo não é uma coisa que você fabrica, ele está ligado à situação. E eles têm o poder justamente de mostrar a verdade da situação. Então, se alguém admitir no ambiente de trabalho que está triste, talvez isso mostre que aquele ambiente de trabalho não é positivo. Exatamente. É um lugar horroroso que deixa as pessoas depressivas, né? Então, esse que é o perigo. Se alguém demonstrar que tem raiva numa situação familiar, talvez demonstre que aquela família em si não é um ambiente mais positivo de se viver. Que tem relações tóxicas. Tem um perigo nisso, né? E aí, por isso que a gente tenta evitar para não cair as nossas máscaras nem a dos outros, né? Sim. Porque isso vai acabar levando a uma situação, uma revelação, né, do que realmente está acontecendo nessa situação. Então, às vezes, os sentimentos negativos podem ser positivos. Eles podem levar a uma mudança. Sim. Se a gente olhar eles, prestar atenção neles, falar, ó, tá acontecendo isso por causa de alguma coisa. Está dizendo algo sobre mim, sobre o ambiente onde eu tô, sobre o que está acontecendo na minha vida. E se você busca o autoconhecimento, é importante que você possa fazer essas reflexões sobre os ambientes que você está, sobre que sentimentos esses ambientes acordam dentro de você, se você quer realmente ser grato todos os dias para todas as coisas ou não. Você quer fazer autoconhecimento? O autoconhecimento é isso. Primeiro é começar a se perguntar: o que está acontecendo comigo na minha vida? Como eu estou me sentindo? Será que eu estou feliz? É começar a fazer essas grandes perguntas. Parecem simples, mas são grandes. Então a gente fica por aqui. Obrigado por assistir mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Siga para ver mais vídeos e vemos você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!